Olá, meus amigos, mais uma vez estamos aqui agora com o Capricho. Não sei se vocês escutam. Ondas alfa para acelerar o aprendizado, aumentar a capacidade de concentração e de memorização. Beleza? Tomara que saia aí legal no seu áudio e possa ajudar você um pouquinho. É uma sugestão para o seu estudo domiciliar também. Se isso não te atrapalha, pode botar bem baixinho e ficar lá estudando, porque o resultado é legal, cientificamente legal. Vamos falar agora sobre regimes jurídicos da administração pública. Nós sabemos muito bem que a administração pública é aquele complexo integrado por entidades, órgãos e agentes que exercem a atividade administrativa visando ao interesse público primário. A administração pública tem como papel principal atender às necessidades da coletividade, cumprindo com a função estatal de prestar o bem comum, atender o bem comum, que é a finalidade do Estado. Só que essa administração pública, como todos nós dentro do ordenamento jurídico brasileiro, estamos sujeitos a regras. Ela e nós, todos estamos sujeitos a regras. Em se tratando de regras, nós podemos dizer que a regra que se aplica a determinada pessoa em certa situação, esta regra é chamada de regime jurídico. Regime jurídico é em qualquer parte do seu estudo. Regime jurídico é o conjunto de direitos, obrigações, responsabilidades, sanções, o conjunto de regras que rege a situação, determinada situação jurídica. Regime jurídico é um conjunto de regras que rege determinada situação jurídica. Então você tem regime jurídico dentro do seu prédio, com base na legislação de locações, na regra condominial. Você tem regime jurídico dentro da sua faculdade, na sua escola, no seu curso preparatório. Você vive sob regimes jurídicos em todos os momentos da sua vida, porque nós vivemos no Estado de Direito, que é o Estado do Império das Leis. Leis que regem a nossa vida, dizendo o que é permitido, o que é proibido. Leis, Estado. Beleza? Então, ótimo. A administração pública, naturalmente, está sujeita a regimes jurídicos. A administração pública pode se sujeitar a um regime jurídico de direito público. Lembrando que falamos sobre direito público, aquele regime que há um interesse predominante do Estado. Logo, regime jurídico que coloca a administração pública notadamente em posição de desigualdade, mas a administração pública pode também se sujeitar a um regime jurídico de direito privado. Pode também. Pode, não há problema nenhum. Pelo contrário, isto é previsto na ordem jurídica. A administração pública pode se sujeitar ao regime de direito público, em que ela se coloca em posição de desigualdade, com superioridade, com supremacia. Ou a administração pública pode, em alguns casos, se sujeitar ao regime jurídico de direito privado, em que ela se coloca em posição de igualdade com os particulares. Ela desce do salto, se iguala ao particular e não terá os privilégios, as grandes prerrogativas que caracterizam o direito público. Ela vai se igualar ao particular. Quando é possível que a administração, então, se sujeite ao regime jurídico de direito privado, o regime dos particulares, marcado pela isonomia, pela igualdade entre as partes? Quando, por exemplo, a administração pública, na forma do artigo 173,
parágrafo 1º da Constituição da República, 173, parágrafo 1º da Constituição da República, especialmente inciso 2º, quando a administração pública cria uma empresa estatal, quando a administração pública cria uma empresa pública, ou uma sociedade de economia mista, ou uma subsidiária de uma das estatais, quando a administração pública entra para explorar a atividade econômica, atuando no mercado, atuando na iniciativa privada, concorrendo com as empresas privadas, a administração pública, e não tem nem lógica, ela não pode ter regras que a coloquem em posição diferenciada sob pena de violar o princípio da isonomia, acarretar um problema de concorrência desleal. Por que pode uma empresa estatal entrar no mercado com prerrogativas que as empresas privadas não possuem? Não tem sentido. O próprio artigo 173, parágrafo 2º da Constituição, leia lá comigo, 173, parágrafo 2º da Constituição, já dá esse recado. Dizendo o artigo 173, parágrafo 2º da Constituição, as empresas privadas, ou melhor, as empresas estatais, empresas públicas e sociedades de economia mista, não poderão gozar de benefícios fiscais, privilégios fiscais, que não sejam igualmente concedidos às empresas privadas. É lógico, elas estão concorrendo no mesmo setor. Se concorrendo no mesmo setor, em igualdade de condições, as regras têm que ser as mesmas. As regras têm que ser as mesmas. Isonomia aristotélica, isonomia material, tratamento igual aos que estão na mesma situação jurídica. Então, a administração pública pode se sujeitar, sim, ao regime jurídico de direito privado. Exemplo, artigo 173, parágrafo 1º da Constituição, notadamente no inciso 2º, porque o inciso 2º diz, lei decorrente da leitura do parágrafo 1º, tá? Lei estabelecerá o estatuto jurídico das empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias que explorem atividade econômica. Aí diz o inciso 2º, aplicando a elas as mesmas regras, obrigações civis, comerciais, trabalhistas e fiscais da iniciativa privada. Então é a própria Constituição da República que nos informa isto. Beleza? Mesmas regras aplicáveis às empresas estatais que exploram a atividade econômica das empresas privadas que atuam no setor correspondente. Tranquilo. Outro exemplo que nós podemos utilizar para enxergarmos a administração pública se submetendo ao regime jurídico de direito privado é exemplo. Eu falei de empresa pública, sociedade de economia mista, é um caso mais específico. Eu sou professor de cursos preparatórios. Se eu criar nos cursos preparatórios um vínculo empregatício, se assinarem a minha carteira, eu naquela empresa privada serei um empregado seletista. Regime de direito privado, CLT, direito do trabalho, direito privado. Então, o meu vínculo com a empresa privada, formalizado, seletista. Agora, se eu fizer concurso para advogado da Caixa Econômica Federal, que é uma empresa pública federal, se eu fizer concurso para uma sociedade de economia mista federal, a Petrobras, por exemplo, o Banco do Brasil, como advogado, eu lá também me sujeitarei ao regime trabalhista da iniciativa privada, ao regime seletista, regime de direito privado. Esta regra está exatamente no mesmo artigo
173, parágrafo 1º, inciso 2º, que eu contei para vocês. Beleza? Então a administração pode sim se sujeitar ao regime jurídico de direito privado. Nós não podemos aceitar informações que digam que isto não é possível. Agora, o principal de tudo é a administração sujeita às regras de direito público, porque isto é a regra, é o dia a dia. A administração, de forma lógica e inata, ela se submete ao direito público porque ela administra tudo que é público, ela administra a coisa pública, ela administra o bem comum, administra os bens públicos. Então, para que eu cuide das coisas de todos, eu tenho que estar em uma posição diferenciada, inclusive para garantir que aquilo tudo que eu cuido vai ter uma proteção maior. Então, quando a administração pública se sujeita ao regime jurídico de direito público, também denominado regime jurídico administrativo, regime jurídico de direito público ou regime jurídico administrativo, a administração pública vai ficar em posição de desigualdade, vai atuar com supremacia, cheia de privilégios e prerrogativas. Ela vai ter um poder maior do que os demais, até porque ela cuida da vida de todo mundo, administra o que é de todo mundo. Então, posição de desigualdade, supremacia do interesse público sobre o interesse particular. Quando a administração se sujeita ao direito público, que é a regra, obviamente, estudada aqui no nosso direito administrativo, quando a administração se sujeita ao direito público, ela terá, como eu falei, vários privilégios. Exemplos de privilégios, de prerrogativas que a administração tem. Ela tem poder de polícia para limitar a vida do particular em prol do bem comum. Ela tem cláusulas exorbitantes em contratos administrativos, diferente dos demais contratos de caráter privado, em que ela não terá cláusulas favoráveis. Nos contratos privados, as partes ficam em igualdade de condições. Nos contratos de direito público ou contratos administrativos, ela vai ter prerrogativa, marcadas pelas cláusulas exorbitantes. Exemplo de uma cláusula exorbitante: possibilidade de alteração unilateral dos contratos, possibilidade de rescisão unilateral dos contratos, aplicação direta de penalidades, ocupação temporária, ocupação provisória dos bens decorrentes dos contratos, possibilidade de exigência de garantia para a execução do contrato. Há diversas cláusulas exorbitantes na nossa lei, especialmente na nossa lei de licitações e contratos, especialmente nos artigos 58 e 56, Lei 8666 de 93. Então, novamente separando, a administração pública pode se sujeitar a um regime jurídico de direito público ou regime jurídico administrativo, bem como ela pode se sujeitar a um regime jurídico de direito privado, que é um regime jurídico que para alguns é um regime semi-público, quase público. Porque, na verdade, a administração pública nunca vai se despir da finalidade pública, do interesse público. Sempre que a administração atua, tem que ter finalidade pública como finalidade imediata, finalidade indireta, finalidade remota. Ela pode fazer qualquer coisa sob o manto do direito privado, mas no final de tudo tem que ter o alcance do interesse público. Então nós dizemos que quando a administração pública se sujeita ao direito
privado, ela vai se sujeitar ao direito privado, revogado parcialmente pelo direito público. Ou seja, o direito privado derrogado pelo direito público. Nunca a administração vai se sujeitar ao direito privado na sua plenitude. E quando a administração pública se sujeita ao direito público, naturalmente, está ela lá com todas as prerrogativas inerentes ao próprio direito público. Agora, pensando especialmente na administração sujeita ao regime jurídico de direito público ou regime jurídico administrativo, ela vai ter naturalmente prerrogativas, como eu falei para vocês. Só que se ela se encher de prerrogativas, de poderes, repare, o poder não pode ser ilimitado. Este poder tem que encontrar um limite, tem que encontrar um momento em que ele é freado, sob pena de a administração atuar com abuso de poder, excesso de poder, com arbitrariedade. Então, sob o regime jurídico de direito público ou regime jurídico administrativo, a administração pública vai ter prerrogativas, privilégios que caracterizam o regime jurídico administrativo, que dão a ela um poder diferenciado, mas também terá restrições. Privilégios, restrições. Privilégios, restrições. O regime jurídico administrativo, o regime jurídico de direito público, é marcado então por esta convivência entre prerrogativas de um lado, sujeições de outro. Que sujeições? Obedecer à ordem jurídica, juridicidade, legalidade. Não atuar favorecendo ninguém, impessoalidade. Ser honesta, proba, leal, de boa fé, moralidade. Divulgar os atos administrativos para o conhecimento de todos e, naturalmente, possível controle, publicidade. Produzir, gerar resultados com rendimento, com economicidade, com perfeição e eficiência. Então, os princípios da administração pública, os princípios básicos da administração pública são verdadeiras limitações às prerrogativas que ela recebe. O regime jurídico administrativo é caracterizado por esta dicotomia, por esta bipolaridade entre poder e restrição, prerrogativas, limitações, autoridade da administração, proteção aos direitos fundamentais constitucionais. É o que a professora Maria Silvia Zanella de Pietro chama bipolaridade do direito administrativo. E o que o professor Celso Antônio Bandeira de Mello chama de binômio do direito administrativo. Se o direito administrativo estuda a atividade administrativa prestada pela administração pública, e a administração pública tipicamente se sujeita ao regime jurídico de direito público, ao regime jurídico administrativo, ela então tem a vida marcada por esta bipolaridade, por este binômio. Privilégios, restrições, poderes e limitações. Beleza? É a partir desta premissa, a partir disto aqui, que nós estudamos o que o professor Celso Antônio Bandeira de Mello chama de princípios fundamentais do direito administrativo, pedras de toque do direito administrativo, correspondente às prerrogativas, o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, e correspondente às sujeições, o princípio da indisponibilidade do interesse público. Beleza? Então, fechando essa terceira aulinha, a administração pública pode se sujeitar a um regime jurídico, a um conjunto de regras de direito público, ou pode se sujeitar a um conjunto de regras de direito privado. Quem determina isso? A ordem jurídica, a Constituição, as leis. Beleza? Aquele abraço,
Bons estudos, até a nossa próxima aula.